E aí, meus amigos, boa noite, tudo bem? Meus amigos, meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, Estou no mercado da construção civil há mais de 15 anos e sempre nós nos deparamos com esse tipo de dúvidas, Existe uma piada que diz o seguinte: o pedreiro sabe mais que o engenheiro ou o arquiteto, o pedreiro dá aula para o engenheiro ou arquiteto. Só que é o seguinte: quando nós, profissionais ou clientes, olhamos para esse meio, nós temos que entender, como eu sempre falo, a construção de um edifício ou de uma casa, ela é um sistema. Dentro desse sistema existe material e mão de obra. Dentro da mão de obra existem os profissionais, os ajudantes, o engenheiro, o encarregado, e o arquiteto. No melhor dos mundos, nós vemos o seguinte, numa obra de alta complexidade, você identifica todas as escalas de hierarquia, Você tem o pedreiro, você tem o engenheiro e você tem o arquiteto. Você tem o carpinteiro, você tem o armador e tal, Ou seja, você tem os profissionais e tem os profissionais de campo e a engenharia e a arquitetura, Dentro desse sistema, cada um exerce seu papel, Numa obra de alta complexidade, o engenheiro faz o projeto, os projetos de engenharia, e o arquiteto faz a arquitetura. O pedreiro, ele executa conforme as normas. E quem que está lá para ver quem é que está as normas? O engenheiro. Então, quem está executando no campo? Dentro de uma empresa onde ela delimita esses profissionais, o engenheiro está lá executando. Tá bom, isso é o melhor dos mundos, onde o volume de serviço é muito grande e cada profissional ele tem que se adequar dentro do seu quadrado. Até aí tudo bem, Você identifica com clareza quem é quem no jogo do bicho, Só que no dia a dia a gente se depara com uma série de dúvidas, Quem eu devo contratar? Eu não devo contratar o engenheiro para fazer projeto e eu não vou contratar o arquiteto para construir? Bem, não é bem por aí não. Eu vou chamar o pedreiro porque o pedreiro sabe fazer mais do que o engenheiro ou do que o arquiteto. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, nós devemos primeiro olhar para que tipo de serviço você quer executar, no nosso dia a dia, que a gente não é uma grande empresa, Então, qual é o dia a dia? Eu quero reformar a minha casa, O que você vai fazer na sua reforma? Você vai só rebocar, levantar uma parede aqui e acolá? Já está predeterminado o que você vai fazer? Então compensa você chamar um pedreiro, entendeu? Então, eu quero derrubar a casa, eu quero fazer uma laje, eu quero quebrar o piso, eu quero abrir fazer uma viga em balanço, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você chama um engenheiro. Aí o arquiteto me chama. Aí é onde que está, você que vai escolher, Existem engenheiros que são especializados em projetos e existem arquitetos que são especializados em construção, entendeu? Existe a interface da empresa que eles atuam. Geralmente um engenheiro, um arquiteto que está no dia a dia no campo, prestando serviços para a sociedade, eles têm uma empresa. Geralmente uma empresa ela se especializa em um certo tipo de serviço, Se você se sente confortável em chamar um arquiteto, você irá chamar um arquiteto. Se você se sente confortável de chamar um engenheiro que já tem know-how na área de projetos, você pode chamar também um engenheiro. Você não vai cometer o erro de chamar um pedreiro. O cara diz: não, Léo, mas eu sei que o pedreiro tem mais experiência que o engenheiro. Aí eu posso falar com propriedade para você: você vai se lascar. Você vai pegar um pedreiro e vai fazer sua parede, vai quebrar tudo lá, vai fazer e acontecer. O que vai acontecer? Dependendo da complexidade que sua obra está envolvida, você pode tomar um prejuízo pelo resto da sua vida. Quem sabe você pode perder sua casa, Então, a gente quando vai fazer o serviço, a gente tem que entender a complexidade, Por exemplo, eu vou fazer uma reforma na minha casa.
depende até da reforma que você vai fazer. Não pode, se você quer modificar toda a estrutura, todo o visual, tudo, então é preferência que você vá para um arquiteto, entendeu? Mas que nem eu falei, existem empresas que são especializadas na área de projeto e construção, que por sinal o responsável é um engenheiro. E existem empresas de arquitetura que são especializadas em construção e projeto também, só que quem é responsável é um arquiteto. Aí o que acontece? Vai do seu conhecimento, da indicação, né? Alguns fatores você tem que determinar para definir isso aí, né? Você tem que determinar a complexidade do serviço, né? Se o serviço é complexo ou não, se a obra ela vai demandar um tempo assim, né, exagerado, né, de execução, se compensa você chamar pelo tempo o pedreiro para fazer, ou uma equipe com pedreiros para fazer esse serviço para você, ou como uma obra longa, se compensa você chamar um engenheiro ou um arquiteto, né? Aí vai depender de situação para situação. Mas como é que você deve definir isso aí? Você deve definir, como eu falei, pela complexidade. Tá? Um arquiteto, ele pode fazer o projeto, ele pode executar. Um engenheiro, da mesma forma, ele pode fazer um projeto, ele pode executar. Na maioria das vezes, o engenheiro vai executar um projeto, entendeu? Ele vai ter mais know-how e você vai ter mais segurança de trabalhar com isso aí. É menosprezando a profissão de arquitetura? Não. Assim como o arquiteto, ele vai ter mais know-how, às vezes, para fazer um projeto mais do que um engenheiro. Por quê? Quando você vai chamar um profissional, você tem que analisar a grade curricular dele, né? Fora isso aí, se você for contratar o profissional, particularmente falando, né? Assim como você vai chamar um pedreiro, você não vai assentar um ladrilho, um pedreiro que só tem costume de fazer reboco, levantar alvenaria. Você vai chamar um pedreiro que já tem experiência no assentamento de ladrilho, né? O engenheiro, você vai chamar ele que tem um know-how de execução, né? Se você for chamar um engenheiro para executar, ele tem que ter, não no currículo, mas na empresa dele, ele tem que ter um know-how dentro da empresa dele, de que ele já vem executando os projetos, já vem executando obras, né, acompanhamentos e tal. E o arquiteto da mesma forma, se você vai chamar ele para executar um projeto, elaborar um projeto, ele vai elaborar um projeto. Agora, se ele tem, você tem que ver se ele tem know-how para ele executar a obra, né? Porque o que acontece na prática? Eu vou lhe dizer o que acontece na prática. Muitas das vezes você contrata o pedreiro, né? Ele vai te dar um preço, né? Eu sei por causa própria minha, por experiência própria, ele vai lhe dar um preço, né? Quando ele chegar para executar a sua obra, ele vai mexer em toda a sua obra, ele vai mexer em tudo, né? Isso eu já cansei de falar para muitas pessoas que isso acontece, e quando você vai ver no final das contas, aconteceu. O que vai acontecer? Ele vai te cobrar um valor semanal, né? Esse valor semanal você vai pagar para ele. Quando chega no final, você não consegue suprir aquele acordo que você fez com ele. Então, obrigatoriamente, você acaba arcando com alguns prejuízos, né? Sem contar que a obra não vai sair da forma que você estava desejando, né? Quando você contrata uma empresa de engenharia ou uma empresa de arquitetura, né? Geralmente o que vai acontecer? Eles vão fazer o projeto, tirar o valor para eles e chamar uma pessoa para executar conforme o projeto deles, entendeu? Então, nessa questão da pessoa dizer, eu vou chamar um pedreiro porque é mais que um arquiteto ou um engenheiro, é completamente errada. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que eu conheci um pedreiro aqui em Teresina, que ele é famoso em executar obras no Piauí, que é famoso em executar obras de acabamento de alto padrão. E eu fiz uma simples pergunta: meu amigo, na laje, o que você coloca de ferro? Não, eu coloco a tela. Tá bom, como é que você coloca a tela? Não, eu coloco a tela e concreto. E nunca caiu, né?
E numa conversa muito amistosa, trocando ideia daqui e dali, né, eu cheguei a perguntar: você já colocou algum negativo na laje? A pessoa fala que não, né? Que negativo? Né? A pessoa com cabelo branco, quase 60 anos de idade, muito experiente na área de construção de residencial de alto padrão. Daí você tira. Por que acontece às vezes uma queda de laje, né? Que nem aconteceu uma vez, não sei se foi no Rio ou São Paulo, sei lá onde foi, que a laje caiu na cabeça do senhor e ninguém sabe o porquê que aconteceu, né? Ninguém sabe por que aparecem as trincas em cima, né? Então isso tem que ser muito bem esmiuçado. Eu vou lhe dizer agora uma questão entre o engenheiro e o arquiteto. Existe hoje, a arquitetura, ela se desvinculou do CREA, né? Existe alguns entraves que estão surgindo, que é a questão do que cada um deve fazer. Por exemplo, eles estavam querendo tirar projeto do engenheiro. No entanto, o engenheiro, do início até o fim, vê desenho técnico, vê projeto, vê tudo, entendeu? Vê a parte de cálculo intensamente, vê dimensionamentos, né? Vê a questão de formas, concreto, aço, madeira, solo, intensamente. Todo período tem uma matéria do tipo. No entanto, a arquitetura, ela é a arte da construção, né? Ou seja, ela vai desenhar aquilo que a pessoa vai construir. Ou seja, ele está se formando especialidade para aquilo ali. O engenheiro é especialidade para fazer aquilo ali ficar em pé, entendeu? Então, quando a pessoa se forma, às vezes a pessoa ela quer se especializar numa obra. Ela não quer mais tocar a parte de projeto, ela quer fazer obra, o arquiteto. Então é uma briga que os dois lados perdem, tanto a arquitetura como a construção. A arquitetura queria tocar a parte elétrica, não tem na grade curricular dela. Queria calcular muro de arrima, não pode. Queria calcular solo de aterro, não pode, não tem na grade curricular dela. Ela queria, na canetada, definir que o arquiteto poderia fazer isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado. O arquiteto pode fazer a parte de combate a incêndio, não tem na grade curricular, entendeu? Mas essa briga causou esse apartheid entre uma e outra, entendeu? Eu acho que cada profissional ele deve esquecer essa briga entre classes, e cada profissional deve entender, e a pessoa que está vendo de fora deve entender o seguinte, que dentro da construção cada um tem seu papel. Até um certo nível de complexidade, tanto o engenheiro como o arquiteto, eles têm capacidade para poder gerir e dimensionar uma obra, né? Dependendo do tipo de estrutura, às vezes a estrutura é pequena, mas dependendo do tipo de estrutura, cada um deve ter na sua cabeça aquilo que é o seu limite, né? Já participei de obra em que teve projetos que foram feitos, participei de obra não, já acompanhei, tive o prazer de ajudar amigos que projetos arquitetônicos são feitos de forma rápida, só que quando vai ver a alma do negócio, você pergunta, tem um dreno na obra? Não. Tem a chegada dos cabos? Não. Tem a passagem dos tubos nas vigas? Não. Tem as pingadeiras da janela? Não. Tem isso, tem aquilo? Não. Como é que foi locada a fundação? Ah, não, eu previ as paredes, onde é que vai ser? Então é uma série de entraves que tem que ser discutido. Essa discussão entre o que vai ser executado pelo pedreiro, pelo encarregado, o que vai ser executado pelo engenheiro, o que foi projetado pelo arquiteto e pelo engenheiro, porque são dois tipos de projeto, o de engenharia e o de arquitetura, tem que ser compatibilizado. Todos os erros têm que ser corrigidos e encaixados para que quando você for executar a sua obra, ela tenha você tenha um prejuízo menor. Ah, não, mas eu não vou fazer projeto de instalação que é só lançamento de cabo. Eu tenho um trauma de instalações. Eu tenho um trauma de instalações. Porque se você tem uma instalação mal concebida, né, na hora que você vai executar, não vai ser o eletricista que vai resolver, vai ser o seu bolso. Então, quando você tiver com problema lá na obra, porque esqueceu de compatibilizar o projeto de instalação, não vai dizer que o eletricista é mais inteligente do que fulano, do que cicrano. Não, você às vezes, eu já vi situação da pessoa dizer assim, rapaz, Léo, tô precisando de um eletricista, me ajuda aí. Eu disse, o que é? Não, cara, é uma loja, ela tem 20 metros por 40 e tem 3 andares.
eu queria que você me indicasse um eletricista para me fazer isso aí. O que eu falo? Tu consegue fazer o projeto? Eu digo, cara, eu até consigo fazer, né? Eu até consigo fazer, só que eu lhe indico um engenheiro elétrico. Com eletricidade não se brinca, entendeu? Cada um no seu quadrado. Eu também não indico você definir um projeto executivo com um arquiteto onde envolve uma estrutura de concreto, uma estrutura de ferro. Tem que ser compatibilizado com o engenheiro civil. Quando você for fazer a contratação para a sua reforma, se ela for de pequena complexidade, onde você vai fazer um reboco, onde você vai abrir uma parede, né, numa casa térrea, até nisso às vezes a pessoa, eu já vi pedreiros competentíssimos abrir e deixar aberto, não botar aquela danada da verga em cima da porta. Então, imagina isso numa complexidade maior, entendeu? Envolve muito raciocínio. Eu canso de dizer, a obra é um complexo que vai lhe direcionar a uma série de erros. E a engenharia e a arquitetura tá ali para definir, para priorizar e definir e compatibilizar essa série de erros. Então, meus amigos, no mais é isso aí. Esse assunto é um assunto que chega a ser complexo. É muito discutido e chega a ser complexo, entendeu? Mas o que eu digo é o seguinte, quando você for chamar alguém, chame pela complexidade. Se você vai só fazer alguma coisinha, se você for fazer um tratamento de impermeabilização, é muito difícil você vai achar um pedreiro que vai fazer isso aí com propriedade. Você às vezes vai gastar dinheiro, a pessoa vai inventar. Então às vezes é melhor paga uma consultoria de 200 contos, você vai evitar um prejuízo de 500, entendeu? Às vezes o cara lhe dá uma opinião assim, até de graça mesmo, não, pá, que tu tira isso, faz aquilo. Assunta com um engenheiro ou com um arquiteto que tenha propriedade nisso aí, entendeu? Assim como você for fazer um prédio, eu já vi situações, né, e salvei pele de gente que achava que você não tinha que envolver engenheiro. O que aconteceu? A situação quase foi trágica, né? Eu vim de uma cidade onde teve 3 acidentes, me formei na cidade onde teve 3 acidentes, onde arquiteto e engenheiro fugiram, né? Acabaram com suas vidas, né? Em pessoas que tinham sonhos, né? Acabaram com sonhos. Então, meus amigos, é muito estressante. Imagina você estar construindo alguma coisa e aquela coisa cair e todo o seu dinheiro for por água abaixo, às vezes cair em cima de pessoas. Então é uma coisa muito séria essa questão, não é de brincadeira. Dizer outra coisa, vai contratar um profissional, também do mesmo jeito, você vai contratar um engenheiro ou um arquiteto, também do mesmo jeito, veja se o engenheiro ele é experiente. Se você for fazer uma coisa pouco complexa, pode contratar um engenheiro intermediário, engenheiro de formação intermediária, júnior, né, que chama, né, um engenheiro júnior. Já com uma média complexidade, tenta botar um engenheiro de maior experiência, né? Por exemplo, eu já passei numa situação de uma reforma, onde o rapaz queria fazer a adaptação da casa dele, né? Como é devido à experiência, a gente aprende coisas que não aprende na faculdade. Então, a engenharia e a arquitetura é a pura prática, né? Você aprende apenas o básico, o restante é prática, 50% do conhecimento é prática. Então, dependendo do seu tipo de utilidade, né, use pessoas que tenham experiências, né? Tanto o pedreiro, tanto o engenheiro como o arquiteto. Até para o engenheiro com experiência conversar com o pedreiro é melhor, porque ele não vai se deixar dominar pela condução do pedreiro. Às vezes o pedreiro se diz que sabe, quando você vai ver ele faz merda, entendeu? Então é uma situação que você tem que equalizar e tem que ter segurança, tem que estar em equilíbrio tudo, né? Não chame, eu vou chamar um engenheiro acabado de se formar para construir um prédio sozinho, você vai ter problema, isso é fato, não é dúvida. Não, o cara é inteligente, ele tirava muitas notas boas, não tem nada a ver com isso, ele não tem experiência, ele não vai saber que um cara fica parado às vezes por um prego, e ele não vai querer justificar, ele vai querer fazer anotações. Então é uma coisa que você tem que ter um feeling e tem que deixar tudo bem equalizado com relação à contratação desse tipo de profissionais. Não mais é isso, meus amigos, eu citei esse assunto porque hoje comentaram comigo e por sinal foi um dos assuntos mais comentados hoje na internet, eu não sei porquê, né? Mas essa questão de reformas
ela foi muito comentada hoje. Então tá aí o assunto para vocês. É muito interessante vocês saberem disso aí, porque isso lhe evita muito prejuízo. Não é pouco não, é muito, viu? Não mais, meus amigos, estamos aqui junto agora, o projeto, se Deus quiser e Ele quer, vamos estar firmes, né? Vamos estar com outros projetos aí. E tamo junto, viu? Boa noite e que Deus lhes abençoe.